Gabriel Milito demitido no Atlético. Vou te contar as possibilidades para a substituição do treinador argentino. Falo ainda sobre o Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais 2 partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Gabriel Milito não é mais o técnico do Galo, ele foi demitido depois da derrota por 2-0 contra o Vasco da Gama em São Januário. São 12 partidas sem vitória, com 8 derrotas e 4 empates. Milito já havia mostrado para a diretoria do Atlético sua intenção de sair no fim desse ano. Depois de mais um tropeço em que o Galo não jogou nada, a diretoria tomou a decisão de dispensá-lo. Inclusive, o Batalha e o Daverson deixaram o vestiário depois da partida com a confirmação da notícia da dispensa, chorando. Importante contar também que o Atlético já está em busca de um novo treinador. Luiz Castro, o técnico português que já foi do Botafogo e foi demitido em setembro desse ano pelo Al Nassr, é o plano A, é a bola da vez. As negociações inclusive já estão em andamento. O Atlético é mais um a concorrer pelo Luiz Castro. O Vasco da Gama e o Santos haviam feito proposta nos últimos dias. Só uma observação importante: Gabriel Milito e sua comissão técnica custavam ao Atlético R$ 1.300.000 por mês. Luiz Castro sozinho tem pedido R$ 2 milhões mensais para contratá-lo junto de sua comissão técnica. O Galo vai ter de aumentar em mais ou menos R$ 1 milhão por mês o custo com sua comissão técnica. Só para completar em relação ao Galo, se a negociação com o Luiz Castro não vingar, os nomes que surgem como planos B, como outras alternativas, seriam Tite e também Sérgio Conceição. Eu também não descartaria a contratação do Pedro Caixinha, mais barato do que os outros e hoje à disposição do mercado. Só para completar em relação ao Galo, sem chance nenhuma de Libertadores e correndo o risco de ficar fora da Sul-Americana. Se o Atlético Paranaense vencer na noite dessa quinta-feira, ultrapassa o Galo e joga o Atlético para fora da zona de classificação para a Sul-Americana. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam na última rodada. O Galo vai precisar responder para não ter um calendário ainda mais esquizofrênico no próximo ano. Hora de falar sobre o Oscar, que enfim está livre no mercado.
Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. O Atlético acertou a saída de Gabriel Milito depois da derrota por 2-0 para o Vasco na noite de ontem, em São Januário, e trata a busca no mercado português como ideal. E Luiz Castro, que é alvo do Cruzeiro para 2025, também é um dos alvos do Atlético. Luiz Castro está na mira do Galo para o próximo ano. Ele é uma das prioridades. E aí eu estou dizendo que é uma das prioridades pelo seguinte, porque lado a lado com Luiz Castro está Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto. O Luiz Castro é conhecido do público brasileiro, treinou o Botafogo, treinou o Aldo Rail, treinou o Porto lá atrás e treinou também a equipe do Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Agora, Sérgio Conceição nunca treinou no futebol brasileiro. O técnico de 50 anos de idade, ele tem passagem pelo Porto, passagem pela Lazio, Parma, Internacional de Milão, voltou a trabalhar no Porto, Standard de Liège, trabalhou no PAOK. Então, é um cara que hoje ele tem um currículo internacional interessante. Foi técnico do Porto de 2017 a 2024. Então, hoje é um treinador que interessa à diretoria atleticana também. É possível que o Galo tente o acerto, um acordo com Sérgio Conceição. Então, são os dois nomes que o Atlético prioriza. Além de Luiz Castro, que também é alvo do Cruzeiro, Sérgio Conceição surge na mira da equipe mineira. Outras notícias agora sobre o Atlético. Vamos lá. O Galo não quer liberar nem Guilherme Arana, nem Alisson, jogadores que estiveram em pauta de clubes do exterior nas últimas janelas de transferências. Eu vou trazer detalhes para vocês sobre cada um dos atletas. Alisson tem recebido muitas sondagens, muitas consultas do futebol europeu. O atacante de 19 anos conseguiu se firmar no Atlético sob o comando do técnico Gabriel Milito e tem recebido algumas consultas no mercado da bola para deixar o Atlético a partir de janeiro de 2025. E aí, para que você entenda, o Atlético recusou uma proposta em julho deste ano, em julho de 2024, de 11 milhões de euros pela liberação de Alisson, o que dá 70 milhões de reais. A diretoria atleticana recusou uma proposta de 70 milhões de reais, 11 milhões de euros pela liberação de Alisson. E agora, caso haja alguma nova oferta, o Atlético entende que esse valor teria que ser muito maior, muito superior a estes 11 milhões de euros. O Galo não está disposto a liberar o jogador por um valor semelhante ou pouca coisa maior do que foi oferecido em julho deste ano. O Atlético quer um montante superior aos 11 milhões de euros para negociar o atacante de 19 anos, que tem contrato com o clube até dezembro de 2027. Este é um desejo da diretoria do Atlético. Entende que pode fazer de Alisson uma das maiores vendas da história do clube. Hoje o Galo
não quer negociá-lo por um valor tão barato. O Galo entende que ele pode sim se tornar uma das maiores vendas da história do clube. A maior venda da história do Atlético, 25 milhões de euros. Bernard vendido em 2013 ao Shakhtar Donetsk. Na ocasião, o euro era R$3. Então, o Galo recebeu 75 milhões de reais pela venda de Bernard. Então, dessa forma, o Atlético entende que para liberar Alisson tem que se aproximar dos 20 milhões de euros. Bom, para a gente falar também sobre Guilherme Arana, o Paris Saint-Germain, que havia demonstrado interesse na contratação do jogador, não deve avançar nesta janela de transferências pela compra do lateral esquerdo de 27 anos, que tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. A multa rescisória dele para o exterior é de 13 milhões de euros à vista, ou seja, o clube que tiver interesse na contratação de Arana terá que desembolsar 13 milhões de euros de forma integral, que dá mais ou menos 82 milhões e meio de reais, pela liberação do atleta. Caso queira a negociação de forma parcelada, terá que sentar e abrir tratativas com o Atlético. E aí o valor pode ser superior ao da multa rescisória. Então, o Atlético entende que, nesse momento, ou um clube paga a multa rescisória à vista, ou então negocia de forma parcelada um valor pela venda do lateral esquerdo. No entanto, o Paris Saint-Germain, que era o principal interessado lá atrás, não demonstra interesse nesse momento na liberação do lateral esquerdo do Galo e da seleção brasileira. Tá falado, meus amigos? É isso aí então, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com o giro de informações do Atlético Mineiro, né? Gabriel Milito caiu e o Atlético já se movimenta no mercado, nos bastidores, para uma nova contratação de técnico. Talvez ainda nesse final de 2024, para já começar um 2025 com o pé direito, já sabendo quem é o treinador, já sabendo o perfil que o treinador vai pedir de jogadores e pedir de contratações e saber como o Atlético vai ser montado para a próxima temporada. Um orçamento curto, né? O Atlético corre risco aí nessa competição do Campeonato Brasileiro de nem ir para a Sul-Americana, seria muito desastre. Então o Atlético já corre contra o tempo aí para saber como será tudo montado para 2025 e fazer já seu planejamento para a próxima temporada. Tudo depende também da rodada final, né? E creio que talvez aí vão esperar essa definição, se o Atlético vai ou não para a Sul-Americana. Ainda corre um pequeno risco de rebaixamento, tem que acontecer uma combinação de resultado muito grande para isso acontecer, e o Atlético só depende dele na última rodada para poder se manter na primeira divisão. Se cair, acabar caindo, será dramaticamente, aí vai ter que fazer uma reformulação muito grande. O Atlético também tem alguns interessados para jogadores ser negociado. O Atlético já tem algumas peças que não irá vender, não irá se desfazer. E vamos ver aí, vamos aguardar os próximos capítulos para saber como o Atlético vai montar seu elenco para 2025. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar sempre por dentro das notícias aqui no canal Cortes do Galo. Muito obrigado.